A paz do Senhor, tudo bem? Espero que estejam bem. Hoje é o nosso 12º dia do nosso desafio de 184 dias, lendo a Bíblia em ordem cronológica. Hoje nós iremos ler do Êxodo 18 até o capítulo 25. Amém? Que seja uma leitura abençoada. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, querido Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade de lermos a sua palavra. Espírito Santo, que o Senhor esteja do nosso lado, nos ensinando, dando discernimento e entendimento da sua palavra. Que o Senhor possa tocar no coração, que essa palavra seja uma semente em nossos corações e que essa semente germine e gere frutos, e esses frutos mais frutos. É o que pedimos. Amém. Então vamos lá? Êxodo 18 vai dizer assim: Jetro visita Moisés. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel. E soube também como o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. Então ele foi para o lugar onde Moisés estava, levando Zípora, a mulher de Moisés. Moisés havia mandado Zípora e os 2 filhos dela para a casa de Jetro. O nome de um deles era Gerson, pois Moisés tinha dito: sou hóspede em terra estrangeira. O nome do outro era Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus do meu pai me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi com a mulher e os 2 filhos de Moisés para o deserto, onde Moisés estava acampado, no monte sagrado. Ele havia mandado um recado a Moisés dizendo que estava chegando com a mulher e os filhos dele. Então Moisés saiu para se encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se ia bem de saúde, e depois eles entraram na barraca de Moisés. Ele contou ao sogro tudo que o Senhor Deus, por causa do seu amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei de Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho e como o Senhor os havia socorrido. Jetro ficou muito contente com tudo que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito, e disse: Louvado seja o Senhor Deus, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do seu rei. Agora sei que o Senhor é mais poderoso do que todos os deuses, pois livrou os israelitas do poder dos egípcios, quando eles os trataram com tanto desprezo. Em seguida, Jetro trouxe uma oferta para ser completamente queimada e animais para serem mortos como sacrifício a Deus. Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele para comer a refeição sagrada. Moisés escolhe ajudantes. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu o que Moisés estava fazendo, perguntou: Por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite? Moisés respondeu: Eu tenho de fazer isto porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando 2 pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo, e explique os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Jetro disse: O que você está fazendo não está certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais, e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute o meu conselho e Deus os ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus e também que leve a ele os problemas deles. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que deve fazer e como deve viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso, e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado, e todas essas pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Moisés aceitou o desafio de Jetro e escolheu homens capazes entre todos os israelitas. Ele os colocou como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles sempre julgavam as questões do povo, resolvendo as mais difíceis,
as mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. Então Moisés se despediu de Jetro e Jetro voltou para casa. Gênesis 19, a aliança feita ao pé do Monte Sinai. Os israelitas partiram de Refidim e no dia 1º do 3º mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Eles armaram o acampamento ao pé do Monte Sinai. E Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. E do monte o Senhor Deus o chamou e lhe disse: Diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: Vocês viram com seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto de mim como se fosse sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. É isso que você dirá aos israelitas. Então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Então todos responderam ao mesmo tempo: Nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou essa resposta ao Senhor. Ele disse a Moisés: Eu vou falar com você numa nuvem escura, para que o povo possa ouvir a nossa conversa, e para que daqui adiante sempre confie em você. Moisés contou a Deus, ao Senhor, o que o povo havia respondido, e o Senhor lhe disse: Vá falar ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e amanhã purificando-se para me adorar. Eles devem lavar as suas roupas e se aprontar para depois de amanhã. Nesse dia eu descerei sobre o monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. Marque limites em volta da montanha, para que o povo não passe dali. E diga-lhes que não subam o monte, nem chegue perto dele. Se alguma pessoa puser o pé nele, deverá ser morta. Ninguém deverá tocar nessa pessoa. Ela será morta a pedradas ou com flechas. Isso deve ser feito tanto com pessoas como animais. Porém, quando a trombeta tocar, o povo poderá subir ao monte. Então Moisés desceu do monte e mandou que o povo se purificasse para adorar a Deus. E todos lavaram suas roupas. Aí Moisés disse: Fiquem prontos para depois de amanhã e até lá não tenham relações sexuais. Na manhã do 3º dia houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte, e ouviu-se um som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Moisés os levou para fora do acampamento, a fim de se encontrarem com Deus. E eles ficaram parados ao pé do monte. Todo o monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse a fumaça de uma fornalha, e todo o povo tremia muito. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou, e Deus respondeu no barulho do trovão. O Senhor desceu do alto do monte Sinai e chamou Moisés para que fosse até lá. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: Desça e avise ao povo que não passe os limites para chegar perto, a fim de me ver. Se passarem, muitos deles morrerão. Avise também os sacerdotes que eles devem se purificar a fim de poderem chegar perto de mim. Se não se purificarem, eu os matarei. Moisés disse a Deus, o Senhor: O povo não poderá subir ao monte, pois tu nos mandaste respeitar este monte como lugar sagrado, e mandaste também marcar limites em volta dele. Então o Senhor respondeu: Desça e depois volte com Arão, pois os sacerdotes e o povo não devem passar dos limites a fim de subir até o lugar onde estou. Se fizerem isso, eu os matarei. Aí Moisés desceu até o lugar onde o povo estava e contou o que Deus tinha dito. Êxodo 20, os 10 mandamentos. Deus falou, e foi isto que ele disse: Meu povo, eu, Senhor, sou o seu Deus, e o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagem de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam, e obedecem os meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem respeito que ele merece,
pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que me desrespeitam, que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, porque é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas no 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias, eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser dia santo. Respeite seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. O povo fica com medo. Moisés explica que Deus não quer destruí-los, mas fazer com que aprendam a importância de temer a Deus. O povo ouviu os trovões, isso foi um comentário, tá? O povo ouviu os trovões e o som da trombeta e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe. E disseram a Moisés: Se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Então Moisés respondeu: Não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. E o povo ficou em pé de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Leis a respeito dos altares. Então o Senhor ordenou que Moisés dissesse aos israelitas o seguinte: Vocês viram que lá do céu eu lhes falei: Não façam deuses de pratas ou de ouro para adorá-los, ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. Faça o altar de terra para mim e em cima dele ofereça suas ovelhas e os seus bois como sacrifícios, que serão completamente queimados e como ofertas de paz. Eu separarei lugares para que neles vocês me adorem, e nesses lugares eu me encontrarei com vocês e os abençoarei. Se fizer um altar de pedras para mim, não usem pedras cortadas com ferramentas, pois na construção do meu altar não poderão ser usadas pedras cortadas com ferramentas. Não façam o meu altar com degraus, porque se fizerem, a nudez de vocês vai aparecer ali. Êxodo 21. Leis a respeito dos escravos. Deus ordenou a Moisés que desse aos israelitas essas leis. Se você comprar um escravo israelita, ele deverá trabalhar 6 anos para você, mas no 7º ano ele ficará livre, sem ter de pagar nada. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, não levará a mulher dele quando for embora, mas se era casado, então poderá levar a mulher. Se o dono do escravo lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do dono, e o escravo irá embora sozinho. Se o escravo disser que ama sua mulher e seus filhos, e o seu dono não quiser ser posto em liberdade, então o dono o levará no lugar de adoração. Ali ele encostará na porta ou no batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo por toda a vida. Se o homem vender a sua filha para ser escrava, ela não ficará livre como ficam os escravos do sexo masculino. Se um homem a comprar e disser que quer casar com ela, mas depois não gostar dela, ele terá de vendê-la novamente ao pai dela. O seu dono não poderá vendê-la a estrangeiros, pois ele não agiu direito com ela. Se alguém comprar uma escrava para fazê-la casar com seu filho, deverá tratá-la como se fosse sua filha. E se um homem casar com uma segunda mulher, deverá continuar a dar à primeira a mesma quantidade de alimentos e de roupas e os mesmos direitos que ela possuía antes. Se ele não cumprir essas 3 coisas, ela poderá sair livre sem ter de pagar nada. Leis a respeito da violência. Deverá ser morto todo aquele que ferir uma pessoa de modo que ela morra. Porém, se foi apenas um acidente, não tendo havido intenção de matar, então aquele que matou deverá fugir para um lugar que eu escolherei e ali ele ficará livre. Mas, se um homem ficar com raiva e matar outro de propósito, deverá ficar
deverá ser morto, ainda que ele tenha fugido para o meu altar a fim de se salvar. Quem bater no pai ou na mãe será morto. Quem levar à força uma pessoa para vendê-la ou para ficar com ela como escrava será morto. Quem amaldiçoar o pai e a mãe será morto. Se durante uma briga um homem ferir o outro com uma pedra ou com um soco, ele não será castigado se aquele que foi ferido não morrer. Mas se este ficar de cama e mais tarde se levantar e começar a andar fora de casa com a ajuda de uma bengala, aquele que o feriu terá de pagar o tempo que o outro perdeu e também as despesas do tratamento. Se alguém ferir a pauladas o seu escravo e ele morrer na hora, o que bateu será castigado. Mas se o escravo morrer só 1 ou 2 dias depois, o dono não será castigado, pois a perda do escravo já é um castigo para o dono. Essa lei vale também para as escravas. Se alguns homens estiverem brigando e ferirem uma mulher grávida, e por causa disso ela perder a criança, mas sem maior prejuízo para a sua saúde, aquele que a feriu será obrigado a pagar o que o marido dela exigir, de acordo com o que os juízes decidirem. Mas se a mulher foi ferida gravemente, o castigo será por toda a vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucadura por machucadura. Se alguém ferir o olho do seu escravo e ele perder a vista, o escravo terá de ser libertado como pagamento pelo olho perdido. E se alguém quebrar um dente do seu escravo, ele terá de ser libertado como pagamento pelo dente. Essa lei vale também para as escravas. Casos de acidente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher e a pessoa morrer, o boi deverá ser morto a pedradas e ninguém comerá sua carne, mas o dono do boi não será castigado. Porém, se o boi tinha o costume de chifrar as pessoas e seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar algum homem ou alguma mulher, o boi será morto a pedradas e o seu dono também será morto. No entanto, se deixarem que o dono pague uma multa para salvar a sua vida, então ele terá de pagar tudo o que for exigido. Se um boi matar um menino ou uma menina, o dono será julgado por esta mesma lei. Se um boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono receberá como pagamento 30 barras de prata e o boi será morto a pedradas. Se alguém tirar a rampa de um poço ou cavar um poço e não tapar, e nele cair um boi ou um jumento, essa pessoa terá de pagar ao dono o preço do animal. Ela fará o pagamento em dinheiro, porém o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro e o boi que estava ferido morrer, o boi vivo será vendido e o dinheiro será repartido entre os dois homens. E o boi morto será dividido também entre os dois homens. Porém, se o boi já era conhecido como boi chifrador e o seu dono não o prendeu, ele dará ao outro homem um boi vivo, mas o boi morto será seu. Lei a respeito de roubos e prejuízos. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar ou vender o animal, pagará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver com que pagar, então deverá ser vendido como escravo para pagar por aquilo que roubou. Se o animal roubado, seja boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo com a pessoa que o roubou, ela pagará 2 por 1. Se um ladrão for apanhado roubando de noite em uma casa, e se for morto, quem o matar não será culpado pela morte do ladrão. Mas se isso acontecer durante o dia, ele será culpado de assassinato. Se alguém deixar que os seus animais pastem no campo ou numa plantação de uva, ou se os largar para comer as colheitas de outras pessoas, este alguém pagará com o melhor do seu próprio campo, ou com o melhor da sua própria plantação de uvas. Se alguém acender uma fogueira no seu campo e o fogo pegar nos espinheiros, e se espalhar pelo campo de outro homem, e destruir os feixes de trigo ou as plantações que já estiverem maduras, aquele que acendeu a fogueira pagará todos os prejuízos. Se alguém receber de outra pessoa dinheiro ou objetos para ser guardados, e isso for roubado da sua casa, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa será levado ao lugar de adoração, e ali deverá jurar que não roubou o que lhe foi dado para guardar. Se uma pessoa ficar com um boi, um jumento, uma ovelha, roupas ou qualquer coisa perdida e aparecer alguém dizendo que é o dono, o caso deverá ser levado até o lugar de adoração. Aquele que Deus declarar culpado pagará ao dono o dobro.
Se alguém entregar um animal para o seu vizinho tomar conta, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e o animal morrer ou ficar aleijado, ou se for roubado sem que ninguém veja o roubo, o homem que tomou conta deverá jurar em nome de Deus, o Senhor, que não roubou o animal. Se o animal não tiver sido roubado, o dono aceitará o juramento e o outro não precisará pagar nada. Porém, se de fato o animal tiver sido roubado, então o outro deverá pagar ao dono pelo animal. Se o animal tiver sido morto por animais selvagens, o outro terá de trazer como prova o que sobrou, e não pagará nada pelo animal morto. Mas se alguém pedir emprestado o animal e este ficar doente ou morrer quando seu dono não estiver presente, quem pediu emprestado deverá pagar o preço dele. Mas, se isso acontecer quando o dono estiver presente, o outro não precisará pagar nada. Se o animal tiver sido alugado, só será pago o aluguel. Leis morais e religiosas. Se o homem seduzir uma virgem que não estava com o casamento contratado, ele pagará o dote da moça e se casará com ela. Porém, se o pai dela não quiser que a moça case com ele, então ele pagará ao pai uma quantia em dinheiro, de acordo com o preço de uma noiva virgem. Mate toda mulher que fizer feitiçaria. Quem tiver relações com um animal será morto. Condene à morte toda pessoa que oferecer sacrifícios a qualquer outro Deus, e não somente a mim, o Senhor. Não maltratem, nem persigam. Não maltratem e nem persigam um estrangeiro que estiver morando na terra de vocês. Lembre que vocês foram estrangeiros no Egito. Não maltratem as viúvas e os órfãos. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Eu ficarei irado e matarei vocês na guerra. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a algum pobre do meu povo, não faça como a agiota, que cobra juros. Se você receber a capa do seu vizinho como garantia de uma dívida, devolva antes que anoiteça, pois a capa é a única coisa que ele tem com que se cobrir quando dorme, para esquentar o corpo. Sem a capa ele não tem nada com que se cobrir. Quando ele clamar a mim pedindo ajuda, eu atenderei, pois sou bondoso. Não rogue pragas contra Deus e não amaldiçoe nenhuma das autoridades do seu povo. Traga-me no tempo certo as ofertas de cereais, de vinho e de azeite. Entregue-me o seu primeiro filho. Entregue-me o primeiro filhote das suas vacas e das ovelhas. Deixe que o primeiro filhote macho fique com a mãe 7 dias, porém no 8º ofereça-o a mim. Vocês são um povo separado para mim. Por isso não comam a carne de animais que tenham sido mortos por animais selvagens. Deem essa carne aos cães. Êxodo 23. Justiça e honestidade. Não espalhem notícias falsas e não mintam no tribunal para ajudar alguém. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado, e não dê testemunho falso para ajudar a maioria a torcer a justiça. Não faça injustiça nem mesmo para favorecer o pobre. Se você vir o boi ou o jumento do seu inimigo andando perdido, leve-o de volta para ele. Se o jumento dele cair debaixo da carga, não o deixe ali, mas ajude o dono a pôr o animal em pé. Quando o pobre comparecer ao tribunal, não cometa justiça contra ele. Não faça acusações falsas, nem condene à morte uma pessoa inocente, pois eu condenarei aquele que fizer essas coisas más. Não aceite dinheiro para torcer a justiça, pois esse dinheiro faz com que as pessoas fiquem cegas e não vejam o que é direito, prejudicando assim a causa daqueles que são inocentes. Não maltrate os estrangeiros que moram no meio de vocês. Vocês sabem como eles sofrem por serem estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. O 7º ano e o 7º dia. Durante 6 anos você semeará as suas terras e colherá o que elas produzirem. Porém, no 7º ano, deixe que a terra descanse e não colha nada que crescer nela. Mas os pobres poderão comer o que crescer ali, e os animais selvagens comerão o que sobrar. Faça isso também com as plantações de uva e de azeitonas. Trabalhe 6 dias por semana, mas o 7º dia não faça nenhum trabalho para que os seus escravos, os seus animais e os estrangeiros que trabalham para você possam descansar.
Dêem atenção a tudo que eu, o Senhor, tenho dito a vocês. Não façam orações a outros deuses, nem mesmo falem o nome deles. As 3 grandes festas. 3 vezes por ano vocês comemorarão uma festa em minha honra. No mês de Abibe, o mês em que vocês saírem do Egito, comemore a festa dos pães sem fermento, como eu ordenei. Durante os 7 dias da festa, não comam pão feito com fermento, que ninguém venha me adorar sem trazer uma oferta. Comemore a festa da colheita, logo que vocês começaram a colher o que plantaram. Comemore a festa das barracas no outono, quando vocês colherem as frutas e as uvas e as frutas dos pomares. 3 vezes por ano, nessas 3 festas, todos os homens deverão vir adorar a mim, o Senhor Deus. Quando vocês oferecem um animal em sacrifício a mim, não me tragam pão feito com fermento. A gordura dos animais mortos do sacrifício durante as minhas festas deverá ser queimada no mesmo dia. Todos os anos trago à casa do Senhor, seu Deus, os primeiros cereais que colherem. Não cozinhem um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. Promessas e avisos. Eu enviarei um anjo diante de vocês para protegê-los na viagem e para levá-los num lugar que lhes preparei. Dê atenção e obedeça ao anjo, não se revoltem contra ele, pois ele age em meu nome e não perdoará revoltas. Se vocês lhe obedecerem e fizerem tudo o que ele mandar, eu lutarei contra todos os inimigos de vocês. O meu anjo irá adiante de vocês e os levará até a terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus. E eu destruirei todos esses povos. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem. E sigam os seus costumes religiosos. Destruam os deuses deles e quebrem as colunas do deus Baal. Se vocês adorarem a mim, o Senhor, seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. Na terra de vocês nenhuma mulher terá aborto, nem ficará sem filhos, e eu darei a vocês uma vida longa. Farei com que os povos que são contra vocês tenham medo de mim. Farei com que haja confusão entre os povos contra quem vocês vão lutar, e farei com que os seus inimigos fujam de vocês. Farei com que os seus inimigos fiquem apavorados, e quando vocês forem avançando, eu os expulsarei os heveus, os heteus, os heveus, os cananeus e os heteus. Não os expulsarei num ano só. Se eu fizer isso, a terra ficaria deserta e os animais selvagens se tornariam numerosos demais, prejudicando vocês. Pelo contrário, eu expulsarei esses povos pouco a pouco, até que vocês se tornem mais numerosos e tomem posse da terra. Farei com que os seus limites da terra de vocês vão desde o Golfo da Acaba até o rio Eufrates, e do mar Mediterrâneo até o deserto. Eu lhes darei poder para dominar os povos daquelas terras, e vocês irão avançando e os expulsando. Não façam nenhum acordo com eles, nem com os seus deuses. Não deixem que esses povos vivam na terra de vocês. Se deixarem, eles farão com que vocês pequem contra mim. Se vocês adorarem os deuses deles, isso será uma armadilha mortal para vocês. Êxodo 24. Aliança de Deus com o povo de Israel. O Senhor Deus disse a Moisés: Você, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes do povo de Israel subam o monte e venham até a minha presença. E quando ainda estiverem um pouco longe, ajoelhem-se para me adorar. Só você, Moisés, chegará perto de mim, os outros não. E o povo não deverá subir o monte. Moisés foi e contou ao povo tudo o que o Senhor tinha dito e todos os mandamentos que ele tinha dado. Então os israelitas responderam todos juntos: Nós faremos tudo o que o Senhor lhe ordenou. Então Moisés escreveu todas as leis de Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã, ele construiu um altar ao pé do monte e colocou ali 12 colunas de pedra, uma para cada tribo das 12 tribos do povo de Israel. Aí Moisés mandou que alguns moços queimassem animais de sacrifício ao Senhor e matassem touros como oferta de paz. Moisés pôs a metade do sangue dos animais em bacias e derramou a outra metade no altar. Depois pegou o livro da aliança, onde estavam escritos os mandamentos do Senhor, e o leu em voz alta para o povo. Eles disseram: Nós obedeceremos a Deus, o Senhor, e faremos tudo o que ele mandar.
Então Moisés pegou o sangue das bacias, borrifou o povo com ele e disse: Este é o sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês quando deu todos esses mandamentos. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes do povo de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel. Debaixo dos pés dele havia dos pés dele havia alguma coisa parecida com um piso feito de safiras, azul como o céu. Deus não matou esses líderes de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam juntos. Moisés no monte Sinai. O Senhor Deus disse a Moisés: Suba o monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar placas de pedra que têm as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. Moisés e Josué, o seu auxiliar, se aprontaram e Moisés começou a subir o monte sagrado. Então Moisés disse aos líderes: Esperem aqui até que nós voltarmos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver deverá falar com eles. Então Moisés subiu o monte Sinai, e uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor desceu sobre o monte, e para os israelitas a luz parecia um fogo que queimava lá no alto. A nuvem cobriu o monte durante 6 dias. No 7º dia, o Senhor, lá da nuvem, chamou Moisés. Moisés entrou no meio da nuvem e ficou ali no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo capítulo 25. As ofertas para a tenda sagrada. E o Senhor Deus disse a Moisés: Diga aos israelitas que me deem uma oferta. Receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração. Essas ofertas podem ser ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelha, linho fino, tecido feito dos pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para o incenso de cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. E você, Moisés, faça a tenda e todos os seus móveis de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar. A Arca da Aliança. Diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Revistam de ouro puro essa caixa, por dentro e por fora, e em toda a volta coloque um remate de ouro. Faça também 4 argolas de ouro e ponha nos 4 pés, ficando 2 argolas para cada lado. Façam cabos de madeira de acácia e revistam de ouro. Enfie os cabos das argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Eu lhe darei as suas placas de pedra, onde estão escritos os mandamentos, e você porá essas placas na arca. Faça também uma tampa de ouro puro, de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa. As suas asas ficarão abertas cobrindo a tampa. Coloque dentro das arcas 2 placas de pedra que eu vou lhe mandar e ponha a tampa na arca. Ali eu me encontrarei com você e de cima da rampa, do meio dos 2 querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. A mesa dos pães da presença de Deus. Você deverá fazer também uma mesa de madeira de acácia, com as seguintes medidas: 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Revista de ouro puro a mesa e coloque um remate de ouro em volta dela. Em volta da mesa, faça um friso de 4 dedos de largura e um remate de ouro em volta do friso. Faça também 4 argolas de ouro e ponha nos 4 cantos perto dos 4 pés. Perto do friso deverão ser colocadas argolas por onde passam os cabos, para se carregar a mesa. Esses cabos deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. A mesa será carregada por estes cabos. Faça os pratos, os copos, as taças e as jarras
que serão usados para as ofertas de vinho. Tudo isso deverá ser feito de ouro puro. A mesa será colocada na frente da arca da aliança, e em cima da mesa estarão sempre os pães sagrados que são oferecidos a mim. O candelabro. Faça um candelabro de ouro puro. A sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro, com os seus botões e as suas pétalas, formarão uma só peça com ele. 2 dos seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Cada um dos 6 braços deverá ter 3 flores com formato de flor de amendoeira, com seus botões e suas pétalas. A haste do candelabro deverá ter 4 flores, com formatos de flor de amendoeira, com seus botões e suas pétalas. Debaixo de cada um dos 3 pares de braços deverá haver um botão de amendoeira. Os botões, os braços e o candelabro deverão formar uma só peça de ouro batido. Faça 7 lamparinas para o candelabro e coloque-as na parte de cima, de maneira que iluminem a frente dele. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros deverão ser de ouro puro. Use 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanham. E tenha o cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Amém? Essa foi a leitura de hoje e espero vocês amanhã. Fique com Deus e até lá.